A gente vai conversar agora ao vivo com o economista do Daycoval, Antônio Ricciardi, para não falar errado. Antônio, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. O prazer é meu. Prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso em te receber. Eu queria muito entender um pouco mais sobre esses sinais de enfraquecimento, porque a gente está acompanhando o mercado de trabalho mês a mês, que parece que não perde a força, né? Mas a gente está tendo agora, parece que alguns spoilers do que pode vir aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Conta pra gente, Antônio. Eu acho que você resumiu bem, né? Exatamente isso. A gente tem renovado as mínimas históricas no mercado de trabalho, né? Por mais que no último mês a gente, na série com ajuste sazonal, manteve ali em 5,7%. É a taxa mínima histórica do desemprego. Mas quando a gente olha para as outras composições do desemprego, então, tanto para a parte de ocupação quanto para o rendimento, a gente já consegue traçar alguns panoramas que, junto com a conjuntura econômica, eles podem trazer alguma informação. Então, primeiro que o último resultado da taxa de desemprego foi o primeiro mês que a gente teve queda na margem, né, para o mês de agosto, tanto na ocupação quanto no rendimento. Esse movimento não acontecia desde fim de 2023, então já abre um sinal de alerta. E aí o que o nosso estudo faz, que aí é um movimento adicional, é que a gente pega a tendência do rendimento e a tendência da ocupação e compara elas. Se a gente estiver abaixo da tendência de ocupação e abaixo da tendência de rendimento, isso sugere que determinado setor esteja operando com baixa procura por trabalho, né? Baixa demanda por trabalho. Então, e o nosso estudo mostra que a conjuntura, né, os setores, parece que eles contam uma história. Qual que é essa história? A gente estava num movimento de alta demanda, então os setores estavam procurando bastante empregados, né, alta demanda por trabalho. Chegou no momento, em meados de 2020, fim de 2024, início desse ano, em que teve escassez de oferta por trabalho, então, de certo modo, em alguns setores você chegou no momento em que você procura trabalhador e não encontra, e aí a gente parece estar começando um novo movimento de baixa demanda por trabalho, isto é, as empresas já estão não querendo contratar em alguns setores. E isso, né, junto com a conjuntura de desaceleração da atividade, faz todo sentido. E o legal da nossa análise é que a gente consegue abrir setorialmente para ver quais setores apresentam já os primeiros sinais de enfraquecimento. Pois é, é interessante esse ponto. A gente pode falar até que talvez seja quase que a respirada final antes da gente começar a ver realmente os dados preocupantes. E aí queria justamente que você detalhasse para a gente os principais setores. Assim, você citou agora por cima, mas eu queria entender um pouco mais de como que a gente pode esperar o desempenho deles daqui para frente agora especificamente, Antônio. Então, perfeito. Essa é a beleza um pouco do nosso estudo, né? Então então tem setores que eles têm questões idiosincráticas, ou seja, problemas particulares, como o caso do agro, da construção, em que eles têm problemas que já vêm há muito tempo de falta de mão de obra específica. Então, esses setores você tem ainda a escassez de mão de obra. Então, eles mostram algum dinamismo no mercado de trabalho. Porém, os setores de comércio, alojamento e alimentação e o setor da indústria, eles já mostram essa baixa demanda por trabalho. Então, esses foram os três setores que, na divulgação de agosto, já tem a demanda por trabalho. Alojamento e alimentação já vinha apresentando baixa demanda por trabalho, e agora você tem esses novos dois setores, né, com a indústria como novo e o comércio já há 2 meses. Então, eles mostram que a atividade, quer dizer, esses foram setores que há uns 3, 4 meses atrás já mostraram enfraquecimento da atividade. Como o mercado de trabalho ele acaba sendo defasado com relação à atividade, então primeiro você para de vender muito determinado produto para depois deixar de contratar e eventualmente até demitir funcionários. Então o efeito no mercado de trabalho ele é defasado. Então como esses foram setores que sentiram
primeiramente, né, os efeitos da taxa do ciclo de aperto monetário, agora eles já começam a mostrar o efeito, no mercado de trabalho. E, bom, como eles já estão em desaceleração da atividade econômica, isso sugere que daqui para frente eles continuem esse movimento. E, além do mais, os outros setores que tendem a mostrar, a desaceleração de forma mais gradual, que não mostraram de forma tão intensa como esses nos últimos meses, ao passar do tempo e mais para frente, eles tendem a também mostrarem sinais de fraqueza. Então, nossa expectativa é justamente essa, né. Se esse efeito se confirmar nos próximos meses, devem ter mais setores que passem a demonstrar baixa demanda. E isso está totalmente em linha com o nosso cenário de desaceleração da atividade econômica diante da taxa de juros restritiva em 15%. Eu até pergunto para você se vocês perceberam que talvez demorou mais do que deveria ter demorado esse impacto realmente nesses setores, ou na avaliação de vocês foi o tempo necessário realmente para fazer o efeito da política monetária mais restritiva? Não, eu acho que ele está dentro do esperado, né, então a atividade ela está desempenhando dentro do esperado. Hoje saiu o IBCBR, com o segundo dado para o terceiro trimestre, e o acumulado do trimestre ainda está negativo, deixa um carrego estatístico para o terceiro trimestre de menos 0,08, então bem fraco. Então a atividade econômica já vem mostrando suas fraquezas, né? E aí o desemprego ele está vindo a reboque. E ele está dentro do esperado. Então, os setores que mostraram menos dinamismo já no começo do ano estão começando a mostrar sinais. Então, nos parece que não está atrasado o efeito. O efeito ele está dentro do esperado. O que é engraçado, e aí tem alguma contradição, vamos dizer assim, é que a taxa de desemprego está renovando a mínima histórica. E aí abre margem para outras discussões de será que a taxa natural de desemprego é diferente? Ou será que a gente teve alguma mudança estrutural, né, no mercado de trabalho que fez com que mudasse essa composição? Eh, então, essas são as dúvidas que permeiam, mas que o mercado de trabalho ele possa voltar a dar sinais de desaceleração e aí perder um pouco de dinamismo, está dentro do esperado, e acreditamos que essa seja a expectativa daqui para frente. Agora, Antônio, tem algum serviço, algum setor especificamente, na verdade, que talvez esteja ainda se segurando bastante, mais do que deveria, diante desse cenário do mercado de trabalho? Talvez o setor de serviços, que eu citei agora há pouco. Qual é o setor que realmente está se segurando e está sentindo menos o impacto de uma taxa de juros tão restritiva? Perfeito, Muriel, você foi assertivo. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles, né, que é a inflação de serviços, que é por onde o Banco Central ele está com mais dificuldade de ver o arrefecimento e, portanto, ter mais confiabilidade para a tomada de decisão de política monetária, né? Enquanto a gente estiver ainda rodando em 5, 6% de inflação de serviços, ainda o sinal de alerta está posto. Todavia, os serviços, por conta de diversos fatores, se você até observa na série do PIB, ele é o mais resiliente nos últimos meses, né? Porque nas últimas divulgações do PIB e nos últimos meses do IBCBR. E por quê? Porque você tem alguns setores específicos que, por exemplo, atividades administrativas, informação e comunicação, transportes, que transportes está com bom desempenho diante do agro. Então você tem algumas idiosincrasias em alguns setores que você faz com que os serviços continuem resiliente. E com os serviços resilientes, isso faz com que a inflação de serviços ela demore mais a ceder. Tanto é que no nosso exercício, os itens voltados a serviços, eles ainda mostram escassez de oferta. Ou seja, parece que eles ainda estão naquele ponto que bateram o limite de contratação ou chegam em algum limite de contratação, não encontram mais trabalhadores e continuam lá, né? Continuam as empresas continuam querendo contratar, né? Diferente desses outros setores da indústria e do comércio que eu comentei anteriormente. Então, naturalmente, a gente tem que ver primeiro esses setores, o setor de serviços principalmente, parar de mostrar dinamismo, ou seja, desacelerar de forma mais intensa, para aí a gente ver a reboque no mercado de trabalho. Então, eh, o item mais sensível para o Banco Central, ele ainda não arrefeceu, que é o item de
de inflação de serviços. Por isso que o nosso estudo, a gente fala que são sinais incipientes de melhora do mercado de trabalho, uma vez que são alguns setores que apresentam a mudança, mas ele deve acontecer de forma mais intensa daqui para frente e a gente quer ver mesmo nos serviços. Antônio, vocês enxergam talvez uma Selic caindo no ano que vem, talvez janeiro ou março, com o setor de serviços ainda em constante movimentação, ainda sem perder força ou não? Eh, Olha, a gente não acredita que o Banco Central vá cortar a taxa de juros se a inflação de serviços estiver alta, né. Mas nas nossas projeções, a gente acredita no arrefecimento da inflação de serviços para o ano que vem, e isso levaria, né, o Banco Central a cortar os juros no nosso cenário base em janeiro. Isso porque em janeiro a projeção no horizonte relevante do Banco Central, né, ou seja, 18 meses à frente de janeiro, estaria dentro dos intervalos da meta, né, ou dentro ou ao redor da meta, né, que a meta é de 3%, aí considera ao redor a meta aí até 3,2, estaria ali entre 3 e 3,2%, e aí estaria ao redor da meta, e aí já seria um sinal positivo para o Banco Central cortar os juros. Todavia, isso depende de algumas dinâmicas da atividade que a gente, espera ver. Então a gente espera ver esse arrefecimento da atividade. Se ele não vier, aí o panorama muda. Então, e aí a reboque, evidentemente, a inflação de serviços. Nossa projeção é que esse ano a gente finalize o ano com 2,1 de de PIB, mas o viés é para baixo, inclusive com as últimas divulgações do IBCBR, dado o desempenho esperado para o terceiro trimestre. Então, esse é o panorama geral. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Antônio Ricciardi, economista da Daicoval. Muitíssimo obrigada e volte sempre, viu? Eu que agradeço, Muriel. Uma boa tarde para vocês aí. Boa tarde.